Positivos e positivas, positivamente no ar, para honra e glória do Senhor. Mais um episódio juntos, amor. Que maravilha, eu sempre falo que é um presente de Deus. A gente sai daqui muito edificado, cheio da presença do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor faz e a reviravolta que Ele faz nas nossas vidas e como Ele nos dirige, como Ele nos conduz. E é sempre um presente esses episódios. Sempre é um presente e a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? As pessoas imaginam, vocês combinam o que vocês vão falar, as perguntas. Nós gostamos de deixar com que a conversa flua, né? Que nem nós estávamos sentados ali no bastidores, daí nós já vemos pontos em comuns, vamos conversando, daí o assunto vai fluindo, e isso que é legal. E você que está em casa pode chegar, se arrume, tem esse momentinho, tenho certeza que... Senta aqui com a gente. Você poderá... desfrutar deste momento e ver aquilo que Deus faz, a maneira como Ele tem usado os recursos humanos para fazer com que a palavra dele se torne conhecida. E nós estamos aqui com uma pessoa que talvez você ainda não conheça, porque fica nos bastidores, mas talvez você já tenha usado o aplicativo dele. Esse aplicativo deles, né? Deles, da empresa, então. Vamos colocar a empresa. Mas fazer com que esse aplicativo tenha sido benéfico a milhares de países. Sim. Quantos países estão? Daqui a pouco ele vai contar tudo isso. Nós estamos aqui com o Marcel e o pastor Paulo, do qual estão fazendo uma revolução digital, vamos dizer assim, trazendo a conhecimento a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, é um enorme prazer tê-los aqui e saber um pouquinho da história e conceder o privilégio para todos vocês que estão aí nas suas casas conhecerem um pouquinho mais desses bastidores de como funciona uma empresa com fundamentos cristãos. Muito bom, prazer é nosso estar aqui, né? Já positivamente conhecemos vocês aí, é famoso. Parabéns pelo sucesso, né? Estamos no mesmo ambiente, né? O Marcel aqui trafega com Google, essas plaquinhas de prata, de ouro e tal. Olha então, que maravilha! Sucesso para vocês, né? É um tremendo prazer e muito mais de falar um assunto como esse que está revolucionando o mundo, né? Que é a revolução digital 4.0 indo para 5.0. Bom, gente, sintam-se em casa, tá? Obrigado. A gente fez aqui como se nós estivéssemos mesmo na sala da nossa casa, então a gente tá aqui pra gente bater um papo. E eu quero saber um pouco da história de vocês, antes de a gente chegar, né? Aí, antes de saber como o Senhor conduziu vocês para chegar nesse aplicativo, realmente, as pessoas de casa também conhecerem tudo isso. Eu queria que você... Pode ser por você, pastor, começar essa história, como surgiu, como a sua vida, como você se converteu? Então, vou contar a minha história, que é mais antiga do que a do Marcel, né? E é mais rápido. Eu sou novo porque eu nasci 29 de fevereiro, então ainda estou com 16 anos. Caramba, que jovem! 16 anos, vezes 4. Então, é isso aí. Então, assim, eu venho de uma família de um lar batista. Meus pais se conheceram na juventude, no Congresso Batista, que meu pai era o presidente. Então, ele foi um fundador da JUMOC, que é a Junta de Mocidade Batista, que até hoje existe aí. E minha mãe, que ele era do Espírito Santo, de Vitória, e a minha mãe era da Igreja Batista de Santos. Se encontraram lá, casaram. Então, eu nasci num lar cristão. Desde criancinha, eu vou para a igreja. É o normal, né? Eu lembro de minhas primeiras imagens de 3, 4 anos de idade, indo na igreja. Quando eu estava na época da faculdade, eu queria fazer engenharia. Que até é um negócio legal, porque eu fiz um teste vocacional, né? E aí deu engenheiro civil. Isso quando eu estava no que chamava primário, né? Ginásio na época, que era o ensino fundamental 2 de hoje. E aí, engenharia. Então eu botei na cabeça que eu ia ser engenheiro. Quando eu entrei na Poli, que eu estudei lá na USP, deu um certo desânimo de ver engenharia. E aí eu gostava de física. Aí eu fiz vestibular de física. Aí eu entrei em física e fui levando engenharia e física. Também na USP. Também na USP. E a gente é tão jovem, né? Logo que sai do segundo grau, que eu não sei vocês, mas a impressão que eu tinha é que eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Você vê, vou acabar a minha história, você vai ver. Então, eu estudei engenharia civil, sou formado, estudei física, e aí, paralelo com isso, quando tínhamos 20 anos, a gente fundou a nossa comunidade, a igreja. Um grupo de jovens, muitos universitários. Foi a minha mulher, inclusive, é médica, estava na Santa Casa. Tinha grupos nas universidades. Então, a gente juntava toda aquela galera jovem. Movimentos, como se fosse movimentos? Movimento, comunidade, música. A gente criou, na época, chamava Louvorzão, que era um movimento de música que deu muito sucesso em São Paulo. E aí, que é antes do gospel, né? Antes do chamado gospel. E aí, então, nesse ambiente,
a gente percebeu que igreja era o nosso negócio. Então, eu sou um pastor da igreja, mas eu sou um pastor que foi criado nessa pegada. Eu fui fazer aula em seminário e tal, depois de ser pastor. Então, não é aquele negócio que você estuda teologia e vira pastor. Você é pastor e vai aprender a ler a Bíblia, estudar e fazer os cursos. E dentro desse contexto da nossa igreja, nós temos uma igreja com uma característica comunidade, família, relacionamento e evangelização. E nós desenvolvemos dentro da igreja um modelo de evangelização que chama SAL, que é um método de evangelismo de perguntas e respostas. E a pessoa que desenvolveu isso, que é a nossa pastora evangelista lá, que é a pastora Elisa, ela é fruto do grupo de universidade. Ela também se converteu quando nós estávamos com um grupinho na universidade. Ela é japonesa e o Edu, que é o marido dela, também eram alunos lá, se converteram, foram evangelizados e ela tomou aquele gosto da evangelização. O que ela bolou? Ela bolou um negócio que eu chamo de jiu-jitsu espiritual, que em vez de você ficar brigando com a pessoa, você vai imobilizando, fazendo perguntas. Então você pergunta lá, em vez de ficar discutindo, que eu acredito em Deus, não acredito em Deus, a primeira pergunta, a primeira aula é quem você acha que escreveu a Bíblia? Aí o cara responde o que ele acha e tá tudo bem. Cada um diz o que quiser, né? Ah, foram homens, foi um ET, foi a igreja depois que forjou. Vamos ver na Bíblia o que ela diz de quem escreveu a Bíblia? Então, abre aí em 2 Timóteo e vamos ler aqui. Toda a Escritura, 3:16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia diz que ela é divinamente inspirada. Você pode não acreditar nisso, tudo bem, mas está escrito. Segunda pergunta, dá para aumentar, diminuir, cortar, dá para editar a Bíblia? Ah, isso foi totalmente editado, esse livro aí, né, não é o que era antes e tal. Vamos ler na Bíblia o que o Apocalipse fala. Maldito todo aquele que acrescentar um J, um tio nessa palavra aqui. Então a Bíblia diz que não pode mexer. Então você vai assim. Você traduz princípios teológicos de maneira popular para que as pessoas comecem a conhecer. E aí consigam entender, né? Mais facilmente. E cria uma linha de raciocínio só lendo o que está escrito. Então são 7 perguntas na média por aula, são 14 aulas. É a lógica aristotélica. Olha só, outra aí. E aí, então, para fechar minha parte aqui, entrar no Marcel, eu, pastor da igreja, com essas coisas acontecendo, fui trabalhar no mercado financeiro, que é uma história comprida, mas que era bem de Deus, né? E nos anos 80, o engenheiro sabia mexer com sistemas de computação, o mercado financeiro demandava isso. Então, apesar de não ter estudado nada de economia, administração, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Em 86... Você pastoreava a igreja e trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Em 86, abriu a BMF, que é a Bolsa de Derivativos aqui no Brasil. Ninguém entendia derivativos. Aí o banco lá onde eu trabalhava, que era o banco francês e brasileiro, que era custodiante de ouro, falou, estuda esse assunto aí. Então eu comecei a mexer com ouro e virei trade de mesa de ouro. E aí, ao longo do tempo, eu me tornei tesoureiro do banco. Então, tesouraria, trading room, ouro, dólar, renda fixa, essas coisas. Então, meu mundo sempre foi esse. E crescendo nesse mundo... eu era um grande cliente da Bolsa, participava de muitos comitês do mercado, Febraban, a BBI, que é a Associação dos Bancos Internacionais. E aí, é uma história comprida, eu virei vice-presidente da Bolsa, da B3. Então, a gente fez a fusão da BMF com a Bovespa, que aconteceu em 2008, e eu virei um dos vice-presidentes da Bolsa, um dos 5 vice-presidentes da Bolsa. Então, a minha visão de mercado financeiro é a minha vida. Então, eu estudei engenharia, estudei física, fui trabalhar com o mercado financeiro. E teólogo. Todo o tempo pastor, né? E como você conseguia... Olha, eu tô aqui encantada, né? Como que você conseguia administrar a igreja? Porque a gente que vive igreja sabe que a igreja também tem uma demanda muito grande para cuidar de... Você já deve ter visto muitas coisas, né? Cuidar de pessoas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? E como você conseguiu administrar essas coisas todas? Você tinha alguém que te ajudava na igreja, que ministrava, que pregava a palavra quando você não ia, essas coisas? Então, a igreja, no nosso sentido, é um corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11 fala que se você não discernir o corpo de Cristo, por essa razão vai estar entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. E essa é uma progressão. Uma pessoa fraca, ela está impossibilitada de trabalhar, é infrutífera porque ela está cansada.
Um atleta olímpico, quando acaba a prova, ele está fraco. Ele desaba lá no chão da pista, o atletismo, e não consegue correr. Dormiu, no dia seguinte ele corre de novo. Quem está doente é uma fraqueza constante. Está lutando contra um problema interno no corpo. E os que dormem é uma maneira bíblica de dizer que a pessoa está morta. Então, se você não discerne o corpo, você não tem crescimento. Como é que a gente consegue fazer o corpo funcionar? Sabendo quem é a cabeça, quem são os troncos, os membros e qual o seu lugar no corpo. Então, na nossa comunidade, a gente foi logo entender qual é o meu lugar nesse corpo. E aí parou essa tensão de, eu sou pastor, tempo integral, e eu devia estar pregando evangelho, mas eu estou trabalhando num banco como diretor financeiro do banco. Como é que eu conjugo essas duas coisas? É um chamado. Aí vem naquela negócio da vocação, porque a palavra vocação é chamado. Vocação, vocatio, voz. Então, a vocação é uma voz que você ouve, não uma coisa que de dentro eu sei que eu faço. Então, eu entendi o meu chamado, que é um chamado que hoje as pessoas chamam de bivocacional. Eu estou no mercado de trabalho e eu estou dentro da igreja. Há outros com um chamado tempo integral. Então, a igreja tem, hoje, mais de 100 pastores, está em 60 localidades aí no Brasil. Então, tem pessoas que são tempo integral, trabalham todo lá, focados. Mas tem muitos bivocacionais. E eles vão salgar onde eles estão. A gente foi, como vocês falaram, estamos voando aqui, né? Depois tem que voltar lá para o aplicativo. Mas, por exemplo, agora, eu estou indo dia 19 de setembro para Seul, que vai ter a Conferência de Lausanne, que é uma conferência que acontece a cada 10 anos em uma cidade no mundo. Começou com Billy Graham lá em 74, em Lausanne, na Suíça, por isso que lembro o Congresso de Lausanne, para pensar a igreja. São 5.000 pessoas do mundo inteiro que se reúnem para falar de como está a igreja naquela década e lançar propostas dali para frente. Quase um concílio. É como se fosse um concílio. Que legal. O que junta gente de todo tipo. Todas as denominações. O tema dessa conferência de Lausanne aqui vai ser Marketplace. Nossa. Que é justamente entender esse momento da igreja que ela está crescendo para o mercado, para a corporação, para a rua. E a revolução digital está nisso. E eu fui chamado para falar na plenária, que é uma coisa bem especial lá, porque né, são 5.000 pessoas e vai ter um momento que eu vou falar para todo mundo. E também para coparticipar de hosting de um painel que é Igreja Digital, que é a grande, grande novidade da influência do digital. Posso falar um pouquinho para frente disso aí. Então, só para fazer o gancho, dentro de tudo isso que eu estou fazendo, esse método SAL, ele foi crescendo, e era um papel, né? A Elisa escrevia no caderno dela, virou uma apostila, que as pessoas ensinavam como que fazer as perguntas e respostas, e virou claro, um negócio personalizado, né? Você faz uma reunião one-on-one. E aí, uma das meninas da igreja queria que o namorado dela fosse estudar a Bíblia. E aí essa história eu vou deixar o Marcel contar. Seja muito bem-vindo, Marcel. Obrigado. Agora eu entendi, ele é fruto do sal. Isso mesmo, fruto do sal, e o pessoal colocou meu nome naquela... Sabe quando você põe um nome e coloca na urna? Eu sei que meu nome estava naquela urna lá, quando o pessoal ia orar. E você já frequentava a igreja às vezes, assim? Então, na época eu namorava minha esposa, eu cheguei aí algumas vezes na igreja. Sua esposa era cristã? Sim. Só para agradá-la. Eu ia lá, não gostava muito, achava, isso aqui tem algum charlatão, alguma coisa, não gostava Ela muito. era namorada ou esposa já? Namorada. Foi um namoro evangelístico. Foi aquele que o pessoal fala, não tente isso. Não tente, é o que a gente fala, porque o nosso também foi, então, tipo, eu falo, não faz isso. Não sei a taxa de acerto, mas deve ser bem baixa. Bem né? baixa. E ateu ainda? É. Mais difícil. Então, eu vim de um lar não cristão, né? E o meu passado não é tão grande aí como o do Paulo, né? Mas... Paulo, não deixava barato não, você nos 40 anos deixando ele falar isso. O meu passado é grande porque eu sou mais velho. E eu, desde os 8 anos de idade, gostava de programar, então eu ganhei o meu primeiro computador em 1987. Meu pai contrabandeou, na época não podia. Antes da década de 90, você não podia ter um computador aqui no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia disso, não. Era proibido. Tanto é que eles vendiam
computador separado de teclado e tal. Então, naquela época... Qual data? Em 87. Só abriu em 90 com o Collor. Era reserva de mercado. Reserva Não sabia. de mercado, né? Você não podia ter. Nós melhoramos muito com Olha, isso. olha como nós somos ignorantes, né? Quantas coisas tão simples e banais assim, a gente acha que sempre esteve... O Brasil do passado, você não podia ter dólar. Para fazer uma viagem, você tinha direito a comprar $300. Aham. Ponto. Você não tinha cartão de crédito internacional. Não podia comprar o dólar oficialmente. Agora, como é que você vai fazer uma viagem com $300 no bolso? Como é que você paga uma diária de hotel? Já se foi. vira, né? Então... O que meus filhos vão falar, não podia ter Twitter. Fica a dica. Esse é o X da questão. Então, aí eu vim desse passado meio geek, mas desde que eu comecei a me entender como pessoa, eu nunca acreditei em Deus, né? Nunca acreditava em Deus. Me intitulei como ateu, né? Era ateu, não acreditava em Deus. Nem os seus pais. Meus pais, eles eram católicos não praticantes, nunca tinham ido na igreja, não ia na igreja, nada, né? Então, eu tive essa formação. E logo que eu fui me conhecendo, eu lembro que em 1994 eu acessava já a internet, não sei se vocês acessavam, mas eu até acessava através de um projeto lá no colégio que eu estudava. Foi um dos primeiros acessos, não era nem aberto ao público. Então, eu fui entendendo mais as coisas, eu falei, agora eu quero fazer astronomia. Eu falei, eu vou estudar astronomia porque eu sei que Deus não existe, então eu vou achar Mas você gostava de signo. Então, não gostava muito. O que é um astrônomo? Então, a astronomia, você vai estudar o e universo, né? Você vai estudar o universo, a origem do universo, as galáxias e tal. E aí, um dia eu fui na USP e conversei com um professor, ele falou, você quer estudar astronomia? Eu falei, quero. Ele falou, então casa com mulher rica, porque você não vai ganhar nada. Aqui no Brasil. Tem que casar com uma estrela. Aí eu falei, não, então eu vou fazer meteorologia, que era no mesmo instituto, e aí eu podia estudar astronomia junto e ter uma profissão que era a meteorologia, que eu gostava também, comecei a gostar. Então me formei em meteorologia como ateu. E aí, nessa época, eu comecei a namorar minha atual esposa, né? Foi bem nesse finalzinho de faculdade, e aí eu embalei um mestrado ainda em meteorologia. Foi quando eles falaram, você não quer fazer um curso? Já ia um pouquinho na igreja, assim, ia visitas esporádicas. Aquele convite, né? Vem aqui no jantar de casais, você convida um amigo, então a gente ia lá. Então você criou um relacionamento, você ia, mesmo ateu, você falou assim... deixa eu conhecer aqui, mas não gostava. A sua esposa, a sua namorada, na época, ela era bem crente? Ela era mais ou menos. Não, você vai ver que mulher crente não se relaciona com pessoa que é ateu. Pensa nisso, essa é a realidade. Então Você acho que eu não tá era na sua tão casa, crente que você acha que você é crente, você está se relacionando com uma... Desconfie se realmente você está seguindo os padrões bíblicos. A nossa vida tem um livro que estabelece, né, nossas regras de conduta e prática, e é inerrante. Pede o sal pro Paulo aqui, ele vai passar. E aí eu lembro que o pessoal da igreja falou, né? Essa japonesa que o Paulo citou, falou, você não quer fazer um curso? Um curso para entender melhor a Bíblia? Aí eu falei, bom, já que eu critico tanto a Bíblia, não acredito em Deus, eu falei, eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Se eu achar alguma falha, eu vou provar para essa japonesa que a Bíblia está errada. Eu falei, legal, então eu vou começar a ler. Então eu comecei a ler, ela começou esse jiu-jitsu espiritual, e eu fui lendo, não achava uma falha, não achava. Tomou o mata-leão. Aí o Sal, ele tem momentos que você fala assim, agora é um momento de oração. Então era ela, a minha esposa não participava, hein? Era só eu e ela e mais uma... Ela só colocou o nome na urna. Só colocou o nome na urna, né? Entendi. Deixou lá. E aí eu lembro que um dia, eles falaram, nós vamos fazer uma oração por você. Então... Ainda bem que você casou com uma crente aí, porque se fosse outro que colocasse no sapo, você tava lascado, hein? Não sei onde eu tava hoje. Aí eu sei que ela falou, vou fazer uma oração. Enquanto ela estava orando, eu estava ali de olho fechado, e já antes, eu lendo a Bíblia, eu falei, se esse Deus existe, ele tem que me mostrar que ele existe. Eu lendo a Bíblia, né? Não sei, se ele existe, tem que mostrar. Aí você já estava na dúvida, né? Estava na dúvida. Mas no momento da oração, eu lembro que eu tive uma visão, né, de uma mão trocando o meu coração, tirando o coração de pedra, Ezequiel, colocando o coração inteiro. E naquele momento. E aí terminou a oração, a moça vem e fala, olha, eu vi aqui que Deus está te dando um coração novo, tirando de pedra. Eu falei, opa,
E aí aquele momento é um momento de oração, um momento espiritual, é você com Deus. E ali eu tive a certeza que Deus existia. E se ele existe, tudo que estava escrito ali era real. Então eu precisava entender ainda mais a palavra de Deus. Então foi nesse momento que eu tive essa conversão. Foi em 2005 para 2006. É o tratar de Deus, né? Não tem como a gente abrir as escrituras, ler e não ser transformado. É o Espírito Santo que convence. Então ali foi o convencimento do Espírito Santo, uma pessoa que não cria em Deus. Eu tive a certeza. E desde aquele momento eu não tive mais dúvida. Então foi algo realmente sobrenatural na minha vida. E aí quando eu vejo essa sua história, existem pessoas no qual a gente olha e fala assim, esse aqui não vai se converter. Existem pessoas que passam, que a gente enxerga e fala, não, esse aqui tá fora. E você que tá em casa, você deve ter essa pessoa também, que talvez você esteja orando por ela, mas a sua oração, você tá orando, mas você pensa, essa não vai se converter. Mas pro Senhor, nada é impossível. Tem coisas que ele faz que a gente jamais vai imaginar. As pessoas no qual ele vai trazer para ele, né? Provavelmente a sua vida era uma delas, onde as pessoas olhavam e falavam, não, ateu? O ateu tá mais perto de Deus do que o outro, porque ele escuta. Ele escuta, mas que nem a gente não vai parar para escutar outra crença, porque nós já temos uma convicção de verdade. As outras crenças também possuem convicções de verdade. Então o ateu ele já tá mais liberto disso, porque ele escuta coisas boas. Não é fazer uma apologia ao ateísmo, mas o ateísmo ele está mais propício a um diálogo. A gente se vir conversar, nós já vamos... Primeiro que nós já temos nossa regra e prática definida, né? E onde entra esse papel fundamental na sua vida, né? O nosso ordenamento eterno. É verdade. Na verdade, olha, é melhor ser frio do que ser morno. Então o ateu está mais perto porque ele é frio. Uhum. Então, se ele tiver uma experiência, ele pode acreditar. O problema é o cara que está lá dentro, no quase. Eu tô bem, eu tô Os com ateus Deus. praticantes, né? Aquele cristão nominal que não tem nenhum relacionamento com Deus, mas se julga cristão. É verdade. Então ele não está em conflito. Eu costumo E aí? brincar que são ateus praticantes, porque sabendo quem é Deus, escolhe viver como ele Senhor, não existisse. E a partir desse momento, Marcel, e aí? Então, desde esse momento eu já era meteorologista na época, já era formado, tinha feito meu mestrado, e eu falei, eu vou começar a estudar a Bíblia. E lá em 2005, 2006, você ainda não tinha os smartphones, né? Então eu lembro que eu já era muito geek Nossa, naquela eu sou época. péssima de data. Você é muito bom de data. Então, eu era geek antes da moda ser geek, né? Hoje já é meio moda, os bilionários são geeks e tal, mas na minha época... Explica geek. O geek é o pessoal que gosta de tecnologia, e eu já gostava muito desde criança. E eu lembro que eu falei, eu vou estudar a Bíblia. E eu fui para a igreja com um Palm Treo. Eu não trouxe ele, não sei se vocês conhecem, é o primeiro smartphone da época do BlackBerry. Não, você era bem geek mesmo. As pessoas deviam ficar apavoradas. Você teve o StarTech que abria assim? Tinha. Eu consegui até hackear esses StarTechs. Nossa! Para pegar outras ondas aí. Mas esse Palm Treo eu ia na igreja, ia estudar a Bíblia, tinha até um tecladinho nele, e fui fazer um curso de teologia na Igreja Cristã da Família, e eu usava muito ele. Naquela época, o telefone celular, ele durava 6 dias a bateria, né? Então, você vê a diferença de hoje, né? Gente. Então, eu tava lá usando, e aí eu lembro que entrou um Android, o primeiro Android, versão 1.0, eu falei, eu preciso da Bíblia nesse Android. Aí, quando eu baixei a Bíblia nesse Android, lá em 2010, ela só funcionava com internet. E naquela época eu tinha uma internet pré-paga, ia no culto, tentava usar a Bíblia e não funcionava, porque só funcionava a Bíblia com internet. Aí eu falei, eu vou criar uma Bíblia que funciona sem internet. 2010 não era tão assim ainda? Não, era bem ruim Nossa, ainda. olha como passa e a gente se esquece, né? Nem existia iPhone nessa época. Existia. O Existia? iPhone, ele começou, mas ainda não estava muito firme no Brasil. Ele começou, a loja do iPhone foi em 2008. Então, você teve a primeira App Store em 2008. Até isso chegar no Brasil demorou. No Brasil, o Android, as primeiras versões, a gente teve em 2009 nos Estados Unidos e aqui em 2010. Então, a maioria do pessoal tinha mais Android em 2010 e tal. E aí, isso em 2011, começou a ter esse crescimento com a utilização de smartphone. Foi 2011, 2012, que é até o surgimento do YouTube. Foi em 2011. E aí eu lembro que em 2011 eu falei, eu vou lançar esse app. Aí eu fiz um app totalmente offline para eu usar, comecei a usar e o pessoal começou E é a olhar. fácil assim? Pra Meu mim Deus, era... parece tão fácil, né? Quando você fala que eu vou criar, parece uma coisa tão simples, né? Eu vou criar o meu próprio. Então, eu já era da área de tecnologia, então
Eu programava Não, ele já desde os- tava no futuro. dos Imagina oito- ele chegando lá na igreja com um negócio gigante, ninguém nem tinha, todo mundo lá. Aí é o negócio do comigo. geek. Não, o Marcelo está sendo modesto aqui, mas ele é um cara profundamente tecnológico, estuda tudo, tem uma mente brilhante. Conta pra gente, Paulo. E aí, quer dizer, essa ideia de você... Puxa, quero ter um aplicativo de Bíblia no meu celular. Eu vou programar ele. Então tem uma linguagem de programação, tem como subir isso para uma loja, que na época... Eu não sei, você deve lembrar, a primeira vez que eu ouvi a palavra app. Né? Sim. O que é um app? Um app? Como é que isso funciona? Então, Não é tão simples como uma mulher pede e fala assim, faz pra mim um aplicativo e acha que você vai conseguir fazer. Não é qualquer um que faz Não um é negócio qualquer assim um, numa tarde, sim. né? E o Steve Jobs, ele é o cara que colocou isso, né? E quando a gente fala de tecnologia, eu estou lá no Tela, que é o instituto que eu estou presidindo hoje de tecnologia, a gente fala dessa revolução, que é a revolução 4.0. Né? Então, existem revoluções de tecnologia que mudam a maneira do mundo ser. A tecnologia, ela é disruptiva. Então, chega uma coisa nova que faz com que aquilo que não existia antes passe a existir. A revolução 1.0 é quando o James Watt, 1777, descobre ou cria a máquina a vapor. Então, pela primeira vez na civilização, um homem é substituído por uma máquina. Não é uma ferramenta que ele Que melhora daí a vem produção. a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é em 1789. cima da máquina a vapor, que faz o tear da indústria têxtil, que faz a estrada de ferro, o trem, a locomotiva a vapor. Então isso mudou a humanidade. Mudou a comunicação, mudou a produção e tem um monte de assunto aí. Depois, em 100 e poucos anos depois, vem a energia elétrica, que o Benjamin Franklin, depois o Thomas Edison, que criou a lâmpada. Então a iluminação e o motor elétrico. Então o motor a vapor vira motor elétrico. Dá um outro salto de produtividade. Aí a GE, Westinghouse, Tesla, o próprio Tesla, próprio. né? Não a marca Tesla, criaram esse negócio de energia. Aí, menos de 100 anos, quase 60 anos depois, vem o computador, que é o chip. Então, os primeiros foguetes que levaram o homem para o espaço não tinha computador. A NASA fazia tudo com régua de cálculo. Era um trabalho Meu de Deus. batalhão de engenheiro calculando. Não tinha nem calculadora eletrônica. Quando eu entrei no colegial, foi que eu vi pela primeira vez uma HP 25, que era uma calculadora eletrônica, que não tinha. E quando eu entrei na Poli, meu pai me deu uma régua de cálculo que ele tinha, que eu nunca usei. Porque já tinha os computadores que faziam trabalho mainframe, mas não tinha micro. Eu saí da USP e fui trabalhar no banco quando começou o micro, então sou um pouco mais velho que ele aí. Em 84, começou a aparecer o primeiro Apple IIe, que tinha 64K de memória. Você vê como é que era... 64K, não é nem uma mensagem do WhatsApp, né? Não, Não é uma imagem, não é nenhuma imagem. que era o processador do bicho. Como você vai explicar isso para as pessoas de agora, né? E custava $10 mil. Então, Imagina como vai ser futuramente, então né? você vê que a revolução ela vai multiplicando a velocidade e a capacidade. A revolução 4.0 é justamente quando o Steve Jobs fala você precisa de um smartphone. E aí todo mundo pergunta, e o que é smartphone? Smartphone é um telefone que você vai mandar mensagem, você vai ver vídeo, você vai se comunicar na internet e, se quiser, pode até falar também nele. Marcelo, Então- qual que é... Vamos só pular, que eu ainda quero saber toda essa parte. Qual que é o nosso futuro, hein? Então, agora a gente está com a inteligência artificial, que é outro campo que também acho que é uma revolução que está entrando muito forte aí. Então, isso tem aumentado muito a produtividade, tem transformado o mundo. Então, acho que a inteligência artificial é o novo salto além do smartphone que a gente teve. Tá, nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Mas me conta, aí você foi para a igreja, fez o seu próprio app. Aí fiz o app foi para a loja do Android em 2011. Onde fica essa loja do Android? Tem aqui em São Paulo? Olha quantas coisas complexas. Hoje as pessoas já sabem isso e talvez as pessoas que estão um pouquinho mais defasadas assim de conhecimento não vão ter, porque tem pessoas que chegam ali no YouTube, chegou porque alguma pessoa falou assim, mas uma loja, são assuntos que parecem ser simples, mas eles demandam já uma série de conhecimentos e pensa que a maioria da população ainda não tem acesso a tudo isso. Muito bom. A nova geração, A nova geração. ela já é digital. Então ela entende isso
Tranquilamente. Sim, por osmose. É. A minha geração, ela é a transição. Ah, não, você é fora da curva, Paulo. Não, você. Não, eu sou fora você da é curva. uma mente fora da Eu curva. sou fora da curva. Então, É isso aí, olha, verdade. Minha mãe, você faz 10 vezes. Mãe, como que faz? Desse jeito. Daí você fala assim, eu vou te explicar. Daí você fala, beleza. Daqui a pouco, como faz? Ela esquece até Daí a você senha do explica. e-mail, Daí gente. depois, não quero, mas se fosse pra fazer, faz pra mim. Deixa o Marcelo explicar, por favor. Eu tô curiosa pra saber. Vai, Na Marcelo, pandemia, explica. eles se digitalizaram um pouco mais. Então, em 2011, a gente lançou o app foi crescendo, eu ainda trabalhava na área de meteorologia, e aí eu casei com a minha esposa em 2009, né? Então, foi esse período aí. Aí eu lembro que em 2013 nasceu meu primeiro filho, eu estava lá fazendo isso como hobby e o app foi crescendo. Naquela época não tinha essa coisa de você conseguir um tráfego pago, nada. Era o app que o pessoal usava e ele ia bombando na loja. Então, E como você expandiu isso? porque o pessoal começava a me mandar review, mandava e-mail, falava, gostei disso, mas eu quero eu quero marcar o meu texto. Agora eu quero fazer uma anotação na minha Bíblia. Agora eu quero o áudio da Bíblia. E aí eu ia escutando o pessoal e ia colocando o que eles queriam. Fui adicionando as novidades e o app foi crescendo, mais gente foi baixando e o negócio explodiu. Sozinho? Você fez isso sozinho? No Totalmente começo, espontâneo, né? no começo foi sozinho, a gente chegou lá, hoje a gente já está com mais de 165 milhões de downloads, mas chegou em 2013, meu filho nasceu, eu estava como meteorologista, trabalhava ali na Climatempo, trabalhei na Somar, trabalhei no INPE e estava naquela Piriri coisa. Pororó, lembra do Piriri Pororó? Ele não lembra. Eu lembro sim. E aí eu lembro que eu não tinha mais tempo para fazer as duas coisas. E aí em 2014, 15, 16 eu falei, não, eu tenho que fazer só isso. Aí foi aí que eu contratei mais pessoas para me ajudar, o negócio foi crescendo e hoje eu só faço essa parte de aplicativo. Hoje a gente já tem um app no Android, no iOS, tem no Apple Watch, tem no Android Wear, tem na Alexa. Outro dia eu recebi uma pessoa, um deficiente mental, ele quer escutar a Bíblia. Ele fala lá na Alexa, Bíblia, toca na Bíblia JFA, Mateus capítulo 1. A Alexa fala sem você precisar instalar nada. E o que tem dentro desse app? Do app, né? O app, ele tem... Hoje a gente tem a Bíblia completa, em todas, várias versões, em vários idiomas. Então, você falou do alcance dele. A gente está em mais de 170 países. Caramba. 195 países tem registrado no Globo. Tá? E aí a gente está com todos esses países, você tem bíblias de estudo, hoje a gente já tem um motorzinho de inteligência artificial dentro dela. Tem as meditações? Tem as meditações, tem os planos de estudo, tudo que hoje, uma bíblia completa... Uma pregação, se a pessoa chega lá e falar, eu quero fazer uma pregação... Isso dá para fazer, mas... Ainda não, essa parte já tem? Pode fazer. Já porque pode fazer. A gente já tem inteligência artificial, você tem um chat que você conversa com a Bíblia. Então a gente colocou até... Dentro do aplicativo? Dentro do aplicativo. Desse daqui da Bíblia JFA? Tem, dentro Eu tô do aplicativo. desatualizado, tá vendo? Eu tô igual. Eu tô falando da minha mãe, eu tô pior que ela, acho, mano. Não, mas eu também, viu? O Marcel falou semana passada a mim, ó. Você marca um versículo, escolhe um versículo da Bíblia, marca. Aí você vai lá no menu, tem lá uma janelinha lá, clica ali, a inteligência artificial te faz um estudo daquele versículo. Mas um estudo assim de 2 páginas. A gente tem essa parte nova, né? Então aí, fizemos o app já em realidade virtual, tá no Apple Vision Pro. Gratuito, tá, galera? E assim, a gente fez até projetos evangelísticos. Teve uma organização americana, chama 100fold, eles chegaram para mim e falaram, Marcelo, você consegue fazer um app bem levinho, sem nenhum rastreador. Então, nada que o Google, nada que ninguém possa rastrear. Que eu consiga colocar num cartão SD com áudio em persa e também em árabe, para que eu passe para os missionários trabalharem com os refugiados da Síria e do Líbano. Meu Deus. Legal. Aí a gente fez o app. Ele não tem nenhuma conexão com a internet, nada. Ele cabe num cartão SD. A gente mandou para eles e eles distribuíram. Hoje eu não sei onde esse app está. A gente fez exclusivo para ele. Não sabe nem quem morreu por causa desse cartão. Não tenho a menor gente ideia. Fala assim, mas quantas pessoas podem ter morrido por causa desse cartão? Não, mas quem então, ressuscitou. A gente fez ele escondido, então ele era como se fosse um app de foto, então ele tinha que fazer uma sequência para poder entrar dentro do app, então era bem escondido. Hoje eu não sei, porque ele não tem nenhuma conexão com a internet, então eu não sei
Quantas pessoas receberam ou estão usando hoje? Mas é um outro projeto que a gente fez lá no Meu, que passado. legal. Então, Marcelo, não bastante consigo coisa. nem imaginar Bem como legal. que isso é criado, sabe? Dá um bug na minha cabeça. Não, mas é graça de Deus, né? Porque essa graça de Deus que faz com que as coisas cooperem para que o nome dele seja conhecido. Imagina 170 países, quantos milhões de downloads? 65 milhões de downloads. Agora, deixa eu entrar numa questão peculiar do aplicativo. Nós sabemos que menos de 5% daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma única vez. O índice de leitura integral da Bíblia tá nisso? E tá nessa faixa. A gente tem uma média, assim, o brasileiro, ele lê em média ali dentro do nosso app, ele gasta 3 minutos por dia dentro do app. 3 Lendo minutos. É igual do 3 Instagram, minutos. o Instagram acho que tá desse tanto também. 3 minutos. Aí você pega algumas cidades. Eu sei que a cidade onde eu moro é Osasco. Osasco a gente sabe que tem um índice maior de evangélicos. Quando você olha Osasco, eles leem em 8 minutos. Então você já vê que tem uma porcentagem um pouco maior. Mas a leitura completa da Bíblia, a gente tenta estimular eles a leitura com planos de leitura. Então a gente tem um plano anual, tem um plano cronológico, tenta alertar ele, então sempre dá um estímulo, né? Manda uma notificação para ele continuar o plano, lendo o plano. Então a gente tenta fazer isso, mas a média é essa média aí mesmo. O mais legal é que na Bíblia, e foi a gente que lançou isso aí, né? Você pode marcar os textos que você leu e ela te dá, então, qual percentual de leitura que você teve de cada livro. Então, se você não lê de uma maneira sequencial, mas vai lendo e vai marcando capítulo lido, capítulo lido, capítulo lido, você tem sempre um quanto que eu li da Bíblia e quanto falta ler. Isso. Aí eu li 60% de Mateus, aí eu li 70%, eu li 100% de Lucas. Então, você sabe o que falta. E tem esse Bíblia toda, né? Que é até eu também tenho lá um vídeo que você... Se você lê uma média de 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, tem que ter essa média de 3 capítulos que o aplicativo diz quais são a cada dia, quantos tem que ler. O que eu fiz foi fazer um vídeo em que você estuda 20 minutos, meia hora de vídeo, que eu estou explicando. O que você vai ler essa semana? Vai ler de Gênesis 1 até Gênesis 20. Isso tá dentro do aplicativo? Está dentro do aplicativo. São os planos de leitura, né? Aí eu explico o que ele vai ler. E você... Não é só o plano Ele de tem um leitura. vídeo lá? Tem um vídeo. Tem um vídeo lá. Que chama a Bíblia toda. Então, porque aí fica mais fácil, que a pessoa ela vê meia hora, sabe, bom, agora essa semana eu vou isso aqui. Quando ela vai lendo, ela fala, isso aqui é verdade, isso aqui. Então você vai empurrando a pessoa para ler a Bíblia. E como vocês ficaram sócios? Não, o Paulo fez meu casamento na época. Na verdade, o que ele falou aqui é quando ele ficou ele estava trabalhando, montou a Bíblia para ele, aí boca a boca todo mundo queria, e ele foi ajudando, arrumando na madrugada. Aí, como ele falou, quando nasceu o filho, ele perdeu a madrugada, né? Todo mundo que é pai sabe que aí o tempo... Então, ele estava num negócio, aí ele me procurou e falou, pastor, olha, tá esse negócio aqui, tá explodindo, eu tenho meu trabalho... Aí que eu percebi, né? Eu fui uma de Eli ali, né? Ele é o Samuel da história. Aí o cara tá ouvindo a Deus e eu falei, Deus tá falando com o Marcel. Tem um negócio diferente aqui. Então, eu falei, olha, vamos montar uma empresa, vamos fazer um negócio, fica tempo integral nesse assunto, porque sem nenhum demérito a nenhum de nós, pastores da nossa igreja, que são mais de 100, como eu falei, mas quantas pessoas falam para 4,5 milhões de pessoas a cada momento? Que no aplicativo agora, se abrir lá, tem 4 milhões de leitores. E nos 60 e tantos downloads tem ali. Então, quantas pessoas no mundo têm a capacidade de mandar um push que vai para 4 milhões de pessoas? Então, esse é um ministério, esse é um chamado. Ele tem alguma coisa que quase ninguém tem. E é o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo. Então, é um Brasil, que também é o segundo maior país cristão do mundo, que está colocando Bíblia no mundo inteiro. E hoje nós temos relacionamento muito estreito com a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, é a maior publicadora de Bíblia do mundo. O ano passado foram 8 milhões de Bíblias impressas pela SBB. Foi a número 1 no mundo em produção de Bíblia. Então o Brasil está num momento em que a Bíblia é um livro relevante para a sociedade. A Bíblia é o livro mais lido na história desde que ela foi impressa pelo Gutenberg. Todos os anos, o livro mais vendido e o mais lido é a Bíblia.
há 500 anos. Mais lido a gente tem visto que não, mas mais vendido sempre foi, porque as pessoas estão, como diz Spurgeon, né? Muitas bíblias estão abertas com pó suficiente para escrever condenado, né? É o Salmo 191 ali, né, em cima da estante. Mas ela é o mais lido também. E pelo quarto ano, acho que vai ser o quinto, a Bíblia é considerado o maior veículo de missões do mundo, a Bíblia digital. Porque aí nós entramos, a gente ficou conhecendo, esse foi meu lado aí de... Eu faço o lado mais institucional, né? Conversar com as igrejas, as organizações, e o Marcel está lá produzindo conteúdos e mexendo no aplicativo. Então, existe uma organização chamada Digital Bible Library, DBL, que é a organização mundial que toma conta dos originais da Bíblia. Coisa que a gente não pensa muito, mas tem alguém que tem que guardar a Bíblia no seu original para não perder. Antes era um papel guardado numa biblioteca, agora é um arquivo na nuvem. Então, todas as traduções de Bíblia do mundo estão lá na DBL. Mas acho que possuem 5.689 traduções, não? Então... Tem muitas diferenças de uma tradução para outra? Tem duas coisas. Tem as diferentes traduções dentro da mesma língua. Então, em português, nós temos que uns 20? Por aí. Tem umas 20 traduções de Bíblia em português no nosso aplicativo. Em inglês tem muito mais do que isso. E assim vai. E tem, obviamente, a Bíblia em português, a Bíblia em espanhol, a Bíblia em inglês, a Bíblia em árabe. Então ainda faltam quase 4.000 línguas Nossa, 4.000 para ainda. serem traduzidas para a Bíblia. Ainda faltam, no mundo. Só que essas línguas são, claro, línguas de indígenas, né? Então, a quantidade de pessoas que falam aquelas línguas é 1.000, 1.500, 2.000. Porque com a inteligência artificial hoje não é muito mais fácil traduzir para essas línguas? Não, mas a questão é que daí você vai ter que ter o idioma original também, né? Você tá numa tribo de índio, daí eles vão ter que decifrar isso primeiro que tá ali. mudando. Esse é o problema. As sociedades bíblicas se juntaram, então tem um negócio chamado UBS, que é United Bible Societies, que são as que produzem e distribuem a Bíblia. E eles nos convidaram, nós somos membros dessa Digital Bible Library, que eles chamam de Library Card Holders, né? Nós somos como se fosse uma... Isso é coisa para velho também, né? Lembra quando você era criança? Acho que deve ter pego isso aí. Você vai na biblioteca, tem a biblioteca municipal, que você vai fazer o trabalho de casa lá, e aí tem a Barça, as coisas lá, os livros. Barça eu tive. Nossa, aí, eu também. Aí você vai pegar um livro para ler, na última página tinha um cartão. Aí você escrevia no cartão que daqui a uma semana você tem que devolver o livro. Você leva o livro para casa, lia, Verdade. aí devolvia o livro lá. Então você é um Library Card Holder. Você tem um cartão que você te deixa ler. Então a Bíblia JFA é um distribuidor de Bíblia no mundo, Bíblia digital. E os produtores de Bíblia são as sociedades bíblicas e os tradutores, Wycliffe, o Summer, as grandes organizações. Aí tem o seu ponto. Para poder fazer uma Bíblia numa outra língua, você tinha que mandar um missionário lá para o meio dos índios. Ele tinha que ficar 10 anos aprendendo a língua, criando uma gramática para aquela língua e escrevendo a língua. Aí você vai ensinar o índio a ler na língua que ele fala, porque ele não é alfabetizado no Não papel. tem gramática Entendi, ainda. tem tudo isso ainda, né? E aí, depois que você vai fazer a Bíblia naquela língua, para o cara ler. Então, o trabalho para colocar uma Bíblia numa língua indígena, que é oral, é de décadas. É uma vida, né? João Ferreira de Almeida viveu essa vida, né? É que nós já sabíamos ler, né? Agora, imagina um índio que não sabe ler. Porque o João Ferreira de Almeida, ele pegou a Bíblia em latim, a Bíblia em grego e colocou no português. Agora, o duro é se não tem nenhum brasileiro que saiba ler. Ele só sabe falar. Então, a língua oral hoje, aí vem o aplicativo. Porque com o aplicativo você tem a Bíblia áudio. E o que facilita também aqueles vídeos, né? Que traduzem de uma maneira mais entendível, porque também a questão de leitura tem o analfabetismo funcional, que não consegue ler, mas não interpreta. Mas glória a Deus que nós dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo, porque se dependesse da nossa capacidade intelectual, não que a gente abdique, mas sabemos que... melhorou muito, viu? Porque quando eu era criança, eu lia a Bíblia, a Revista e Corrigida, que era o que a Igreja Batista tinha. Eu lembro que eu pegava lá o texto que falava assim, que era... Dart Vosei. Imarcessível. Meu Deus. Eu lembro essa palavra, eu nunca esqueci, porque imarcessível. O que significa? O que significa imarcessível? E depois do mercado financeiro, eu viajava muito por aí, né? Fui para Colômbia. Na Colômbia, às 6 da tarde, todos os rádios, todos os lugares param para tocar o hino nacional. É um negócio engraçado. Todo dia toca o hino nacional às 6 da tarde. E aí,
o nome do hino nacional colombiano é Glória Imarcessível. Imarcessível é o que não murcha. Então, essa palavra é um português arcaico. Sim. Se não tivesse uma Bíblia na linguagem de hoje, não tivesse uma NVI, então, agora tem a ARA que virou a NAA. Então, você vai traduzindo a Bíblia sem perder o conteúdo, mas uma linguagem que as pessoas entendam. Não pode fazer que nem eu estou fazendo com o hino nacional, né? Ah, bom. A gente tem que prestar atenção. Esse aqui tá complicado. A gente tem que prestar atenção para ir traduzindo dentro dos limites éticos, né? É porque tem acontecido isso, né? Agora, até mesmo com essas traduções, algumas traduções estão com enormes discrepâncias do que a palavra de Deus realmente diz. E o que vocês acham disso, sabendo que vocês estão justamente nesse campo onde prolifera isso? Primeiro, tem uma coisa que é normal. Você tem que saber que a Bíblia é a mesma, mas a maneira de entendê-la vai mudando de acordo com as culturas. Perfeito. Então, você pegar um índio... comunicação. Você vai pegar um índio e colocar o versículo lá, que os seus pecados brancos como a neve. Como é que você vai explicar branco como a neve para um índio? Não pode ser neve a palavra, porque ele não tem neve. Ele nem sabe, né, o que é. Então, se você colocar branco como a luz do sol... aí você vai interpretar aquilo na linguagem dele, no contexto que a Bíblia quis dizer. Sim. Então você tem que entender o contexto da Bíblia e colocar na linguagem que a pessoa entende. A literal entende. E a gramatical, né? Isso é uma coisa normal. Outra coisa é você torcer o sentido da Bíblia dentro de uma cosmovisão não cristã, que é o que está acontecendo aqui. Então você vai pegar a Bíblia para a igreja inclusiva. E aí você vai pegar uma coisa que a própria Bíblia condena, mas vai traduzir os versículos de uma maneira que você elimine essa condenação. E vocês acham que a inteligência artificial vai substituir os cultos presenciais? Não sei. Eu acho que não. Acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a estudar mais a Bíblia, vai ajudar a produtividade na igreja, pode ajudar em relação ao estudo, mas o relacionamento pessoal, isso nunca vai substituir. Então, essa coisa de estar em igreja, de você estar presente, de você ter esse relacionamento, é algo que a gente até sentiu na pandemia. Na pandemia, todo mundo ficou isolado. O que o pessoal queria era voltar. Então... Mas é que está crescendo tanto, né? Que nem eu vi vocês conversando ali nos bastidores, que hoje em dia você pode fazer o avatar. Que a pessoa vai lá e como se fosse ela mesmo, né? Com a inteligência artificial. Imagino que a coisa está crescendo tanto que talvez futuramente o pastor não pode ir, mas o avatar dele está lá, né? Na igreja. Tem acontecido uma igreja na Inglaterra, acho, ou foi nos Estados Unidos, que estão fazendo cultos por intermédio justamente de uma IA com um telão e as pessoas estão indo. Né? O problema é se tiver o pastor em avatar e os membros também, né? Hoje eu não posso ir, deixa eu mandar meu avatar hoje para a igreja. Então, olha, quando teve a pandemia ela deu um salto nesse negócio. Como eu falei, a tecnologia, que na minha opinião é neutra, ela muda o comportamento da sociedade. Aí deixa eu falar um negócio que é da minha origem de física aqui, né? Pegar o meu lado físico. Quando você vê o primeiro versículo da Bíblia, que é Bereshit bara Elohim, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, que é no princípio. No princípio. Então, o que é no princípio? No princípio é tempo. Então, o que existia antes disso? Eternidade. Eternidade é não tempo. Então, a primeira coisa que Deus criou não foi a luz, foi o tempo. Ele começa a cronometrar. E quando você cria o tempo, você cria o ciclo, que é a frequência. O inverso de tempo é frequência. Então, 1 Hz é 1 sobre segundo. Por quê? Porque é o quanto você demora para completar um ciclo de uma onda. E quanto mais rápido isso for, maior a frequência. Aí vem a ultra frequência e tal, tudo que rádio, televisão, tudo tem frequência. Então, quando Deus cria, ele cria tempos e ciclos. Por isso, a primeira coisa que acontece na Bíblia é tarde e manhã do dia primeiro. Tarde e manhã do segundo. Ele está falando isso antes de criar o sol, a lua. Portanto, o dia de 24 horas não estava criado, mas ele fala tarde e manhã do dia primeiro. E uma semana, que é um ciclo de 6 dias com um de descanso, 7. A nossa vida é toda cíclica. Nós vivemos dentro de ciclos. E quando acaba um ciclo e começa o outro, existe um transiente. Existe uma transição.
Quando você zera e começa um ciclo novo. Qualquer vendedor sabe a diferença entre 30 de um mês e 1º do outro. Fechou um ciclo, começou outro ciclo. Isso afeta a sua vida, porque se você vendeu no dia 30, vai receber o dinheiro agora. Vendeu no dia 1º, vai ficar um mês para receber. Qual que é a diferença entre 31 de dezembro e 1º de janeiro? É o fim de um ciclo, começo de outro. E é muita diferença se você pensar no balancete de uma empresa, nos bônus que vão ser distribuídos. Então, os ciclos determinam a nossa vida. E existem ciclos de vários tamanhos na Bíblia. O de 7 é muito famoso, mas 40 é outro ciclo também muito famoso. Se você pensar no ano do jubileu, tem 7 no Shabá, de 7 em 7 anos tem um jubileu, tem um dia, um sabático, que até os judeus fazem, você tira... Não é férias, é sabático para reciclar. Da terra para a terra também. Põe a terra para descansar. O professor não dá aula, ele vai aprender mais. Fica um ano para reciclar e voltar melhor. E a cada 7 de 7, que é 49, é o jubileu, onde reseta tudo. As suas dívidas, a escravidão, as terras. A sociedade vive num conceito de ciclos. Então, como é que isso afeta a nossa vida? Entendendo os ciclos. A tecnologia é a transição de ciclos. Então, se você olhar no longo período, você tem ciclos de 500 anos. A cada 500 anos acontece alguma coisa. O 500 anos, quase, né? Os 400 anos de silêncio de Malaquias. Então, se você pegar Mateus. A volta do povo do cativeiro, ela vai dar 500 anos até chegar em Jesus. Se você pegar 500 anos para frente, é a queda do Império Romano. Então, a igreja muda de maneira de ser na hora em que ela deixa de ser perseguida e passa a ser dona. Porque agora não tem mais um rei. Agora o rei é o Papa. Então, a igreja que se reunia numa catacumba, agora ela começa a ocupar os templos pagãos no primeiro momento. Que, aliás, uma viagem que eu recomendo é ir na Croácia, lá na Dalmácia, que é a segunda igreja mais antiga do mundo, é lá onde era o templo do deus romano, do imperador Diocleciano, que foi o último antes do Constantino. E ele foi a maior perseguição dos cristãos foi Diocleciano. E ele construiu um templo, que ele sabia que ele ia morrer, totalmente do Egito. Tem esfinges, as coisas de Luxor, e está preservado, e virou uma igreja católica. E depois o Lago da Matriz, né? A igreja da Sé, a praça principal, é uma igreja católica. Ir à igreja era uma maneira de fazer a coisa. Até as construções, né? Representavam o Estado, a imponência do Estado. Aí você chega em 1500, tem a Reforma Protestante. Imagina um culto em 1516, que é um ano antes da Reforma do... Aliás, eu preciso refazer. A gente teve na Alemanha agora, o primeiro culto evangélico protestante foi em dezembro de 1521. 1517 foi 31 de outubro de 1517, foi quando ele pregou as proposições na porta da igreja. Mas continuava a igreja católica. A primeira igreja protestante, primeira vez que alguém entrou num culto. Bom, vou falar, como é que era o culto antes? Você tem um padre falando em latim. Até aqui no Brasil, foi 1960 e pouco. É isso aí. 63, acho. A missa era em latim. Então você está falando em latim. Ninguém entende latim, nem o padre entende latim. Ele decorou um monte de palavra lá e está repetindo. E aqui as pessoas também não entendiam. Não entendiam. E agora não tem muita diferença, porque tem pastor também falando coisa que ninguém entende, tá todo mundo ali, tá tudo indo do mesmo jeito. Aplicação. Esse padre, ele tem o poder de perdoar os pecados. Então você tem que se confessar com ele, porque ele tem o poder de falar, tá curado, tá perdoado, ou de colocar no inferno, ou de colocar no céu. Você tem que se confessar com ele. Você não toma ceia, ele toma o vinho. Você pega a hóstia, ele toma o vinho. A igreja, ninguém lê a Bíblia. Primeiro porque não tem Bíblia, que é um livro dificílimo, escrito em latim, à mão. E o Lutero, a primeira vez que ele pegou numa Bíblia, ele estava no seminário, já com 20 e poucos anos. A primeira vez que ele abriu uma Bíblia. Então, o acesso à Bíblia era totalmente dificultado. Então, você vê um culto desse, uma missa em 1516, é feita por pessoas analfabetas, que não têm acesso à Bíblia, que não entendem o que o padre fala e que tem uma relação mística com o poder da igreja de excomunhão. Aí vem a Reforma Protestante e fala, é só a Escritura, sola Escritura. Então você tem que ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, você tem que estudar. Então o que o Calvino fala?
uma escola, uma igreja, uma escola. Todo mundo tem que estudar. Para ler. Você tem que pegar a Bíblia e traduzir para a sua língua. Então, o que o Lutero faz quando ele está escondido lá, e falava que era 11 meses, eu fui lá no castelo onde ele estava, 3 meses. Em 3 meses ele traduziu um Novo Testamento do latim para o alemão. E aí você entra na igreja e o padre fala na tua língua. E canta a música na sua língua com instrumentos musicais modernos. Então, quando você entra na primeira igreja que teve um culto protestante, tem um órgão de tubo, que as igrejas não tinham. O órgão de tubo era considerado pagão. Você tem um padre falando em alemão, você tem toda a congregação cantando e você tem todo mundo participando da ceia. Então, E não tinha mais a transubstanciação, né? E não Que tem todos mais comiam. É isso aí. A Não hóstia era mais o corpo de Cristo que estava ali sendo. Então, olha a mudança que a tecnologia, que é a imprensa, produz. É. Agora, qual que é a mudança que uma Bíblia digital vai produzir? Que você tem um acesso digital. Aí foi a sua pergunta. Será que ela vai substituir? E eu também creio que não vai substituir. Mas totalmente diferente a maneira de se relacionar. Porque agora você pode falar com todo mundo. É. Então, na nossa igreja, nós estamos fazendo um culto novo, que é baseado em 1 Coríntios 14, 26, que fala, quando vos reunis, cada um de vós tem. Salmo, doutrina, revelação, liga e interpretação. O que isso significa? Que um culto, que é a palavra no português, a definição, é o que eu presto. Culto, eu presto a Deus. Então, culto não é uma coisa que eu assisto. Culto é uma coisa que eu faço. Por isso que ele fala, cada um tem. Mark Dever tem falado muito isso, né? Fazer uma igreja justamente não de consumidores, mas de servos, né? De fornecedores. De fornecedores, de adoradores. De servos. Então, nessa hora, você muda o sinal. Agora, como é que você consegue colocar 500 pessoas, 1000 pessoas, para não dizer mais, atuando? Porque a única maneira de você prestar um culto é sentar e ouvir a música, ouvir a mensagem, receber a oração. Então, você está lá passivamente recebendo. E isso é uma geração download, que é a nossa geração antiga. Nós somos download. Você vê uma televisão. Eu sou no tempo da televisão, que era canal 2, que ninguém queria assistir, que era Cultura. O 4, que era Tupi. O 5, que era Globo. O 7, que era Record. O 9, que era... Não era Manchete ainda, era Excelsior, acho que era. E a programação é a que está lá. Acabou, acabou. Então, essa é uma geração download, que eu estou acostumado a passivamente receber. A nova geração, ela não tem essa paciência. Por isso que um jovem não vê televisão. Ele joga game. Porque o game é upload. Eu estou interagindo. Eu estou comunicando. Eu estou participando. Eu estou mudando o que está acontecendo. E eu lembro, quando eu vi isso na universidade a primeira vez, que é essa realidade virtual. Disruptivo, né? É totalmente diferente. Então, se a igreja não entender como é que ela vai fazer upload e download, agora é tão novo quanto a escada de Jacó. É, isso que eu ia falar. A escada de Jacó, lembrei. A escada de Jacó é um portal que liga a terra com o céu, em que os anjos sobem e descem. Então você tem upload e download de duas realidades espirituais diferentes. E o Jacó estava entendendo, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Onde era aquele lugar? Uma estrada com uma pedra no caminho. Então, igreja não é prédio. Relacionamento com Deus não é um lugar. E esse relacionamento espiritual pode se fazer de qualquer jeito, em qualquer situação. A igreja vai ter que entender agora essa revolução. A gente também é resistente à mudança. O ser humano é muito resistente à mudança, né? Às vezes a pessoa quer ficar lá no confortável como já está. E muitas coisas ainda vão mudar. A tecnologia ainda tem muita coisa para avançar, né? E está muito rápido. E aí, a gente está muito acostumado aqui hoje a ter acesso fácil à palavra de Deus. Então, a gente está falando de tecnologia. Você baixa a Bíblia normalmente sem problema nenhum. Mas eu estava lá em 2021, recebi uma cartinha via Apple falando, olha, o teu app vai ter que sair do ar na China. Eu falei, você tem que ter os requisitos que o governo chinês está pedindo. Então, lá em 2021, até 2021, eu conseguia publicar o meu app lá na China. Hoje não? Hoje não. Hoje eu tenho que ter uma permissão do governo chinês para publicar algo que é um livro. E eles nunca vão me dar e nunca me deram essa permissão. Então, o app hoje não está lá. É mais difícil você ler. Então, às vezes, a gente está falando de inteligência artificial e tal, mas como é que a gente consegue chegar nesses lugares levando a palavra de Deus, né? Até nessa maneira digital, que é algo que até está difícil hoje em dia. E uma curiosidade, porque eu não sei, eu desconheço muitas coisas desse mundo. Então, a pessoa que está na China, ela não consegue acessar
esse aplicativo. Mas se ela for viajar, for para os Estados Unidos, ela consegue baixar no celular dela e quando ela voltar para a China já não funciona mais, é isso? Então, o nosso app é offline, até ele vai funcionar. Então, você consegue fazer ele funcionar. Uma pessoa que tem uma VPN... Hoje, o pessoal já sabe o que é VPN, né? Ficou famoso, né? O chinês, hoje, se ele tem uma VPN, ele consegue baixar esse app nosso aqui, do nosso país, e consegue o nosso offline, ele consegue usar lá offline. Não tem problema nenhum. Mas eu lembro na época que acho que o exército americano estava fugindo não, né? Saindo, deixando o Afeganistão. O pessoal entrou em contato com a gente de missionários falando, você não consegue fazer um app que fique escondido no celular, por quê? O pessoal lá no Afeganistão, o pessoal do Talibã estava entrando no celular de todo mundo para ver se tinha alguma Bíblia. Se tivesse uma Bíblia, era sentença de morte. Então, tem isso também. Não adianta nada eu ter uma VPN e ser perseguido por causa disso. Então, a gente tem esses... Além do... Faz um desse daí também pra cá, pra eu esconder o aplicativo do banco, se me pegarem. Aqui tem isso também. Tem também, já deve ter, né? É que existe coisas que a gente nem imagina, né? E o quanto o povo cristão é perseguido. Na verdade, a gente vive aqui num país onde tudo é permitido e a gente não faz nem ideia do que eles vivem lá. Não, e a gente não valoriza também isso daí, né? O fato de termos a Bíblia disponível e nós temos desprezado isso. Vocês provavelmente têm mais contato com pessoas, assim, nós vemos casos de refugiados que a Bíblia, as páginas das Bíblias cortadas, eles passam de comunidade em comunidade. As pessoas, quando chegam, choram. E você tem mais aplicativos relacionados ao mundo cristão? Sim, nesse universo, a gente fez app de oração, fizemos um app de meditação cristã, que na verdade é um app para a pessoa orar com fundo musical que ela quiser. Escuta uma pessoa orando com você, isso. Tem esse app. Temos o canal do YouTube. A gente fez agora São coisas diferentes. E fizemos um app exclusivo de inteligência artificial. Então, esse inteligência artificial, a gente fez um app de Bíblia, onde a pessoa tem os estudos, ela pode conversar com a inteligência artificial e a gente tentou dar uma cosmovisão cristã para a inteligência artificial, para ela poder responder as dúvidas da pessoa. Então, ela tem lá alguns exemplos. Ela pode perguntar o que Jesus faria numa determinada situação. Então, se ela está passando por algum problema, ela pergunta lá, o que Jesus faria nisso? E ela dá uma resposta em relação à cosmovisão cristã. Isso é um outro app que a gente fez. Qual que é esse? Ele chama Bíblia e Inteligência Artificial. Olha que legal, porque o chat GPT, naturalmente, ele começou a se policiar para ele não falar nada que contraria as outras crenças. Então, as perguntas têm que ser bem formuladas, porque senão ele não responde falando que você está indo contra outras vertentes de pensamento, né? Isso. Então, o nosso, se você perguntar quem foi Jesus, ele vai falar que Jesus é Deus, o Filho de Deus na Terra. Ele não vai dar nenhum problema em relação a isso. Então, ele está alinhado com a cosmovisão cristã. É em fase de teste, estamos treinando ela, porque é um trabalho extensivo. É Bíblia o quê? Bíblia IA? IA, B-I-A. Vou ficar perguntando em casa, assim, quando meu marido fizer alguma coisa, o que Jesus falaria? Vou botar aqui, vou te mostrar. Mas olha, esse é um assunto, porque você tem que educar a inteligência artificial. Tem um monte de coisa por trás disso. A inteligência artificial é a fronteira da guerra cibernética no mundo hoje. E os Estados Unidos largou na frente, né? A linguagem que está por trás de inteligência artificial é LLM, e a programação em LLM é o segredo. Então, quando você fala ChatGPT, ou Gemini, essas coisas, você está falando de quem já estruturou uma bilhão de inteligência artificial. Agora, qual que é a nossa capacidade como país, que isso é até um motivo de segurança nacional, de ter uma inteligência artificial que tem um pensamento coerente com o nosso pensamento. Porque se você imaginar que a inteligência artificial é como se fosse uma pessoa, o que ela pensa? Então, nós trouxemos pelo Tela aqui para o Brasil um cristão que é da Malásia, mora nos Estados Unidos, que é especialista em inteligência artificial. E ele escreveu um livro que é justamente o cristianismo e a inteligência artificial. Inteligência artificial com fé. Né? Então, ele chama Elijah Wu. O Elijah veio para cá para falar dessas mudanças. Porque você tem inteligência artificial que ele chama de narrow, que é estreita, que é um Siri, uma Alexa, é uma inteligência artificial, um carro que tem um controle
de direção Autônomo. autônomo e tem uma inteligência artificial. Só que ele não sabe tudo, ele sabe aquilo. Aí você tem um ChatGPT que sabe tudo. Ele tem todo o acesso a todo o conhecimento, mas ele não tem a capacidade de raciocínio e desenvolvimento lógico de um homem adulto. É quase como se fosse um adolescente ou uma criança. Então ele está sendo treinado. Mas A pergunta é a cosmovisão Tá que sempre ele em tem. desenvolvimento. Está sempre em desenvolvimento. Com uma cosmovisão, que é a maneira como ele enxerga. não, como os programadores colocaram ali e agora para onde vai, nós não sabemos. E essa questão é que ele dobra num curto espaço de tempo, Isso, né? isso. É aritmético esse É crescimento. geométrico. É geométrico, Crescimento chama. geométrico. Então, esse é o grande drama, porque é impossível um ser humano competir com isso, né? Aham. E não tem nenhum problema com isso, né? Eu lembro quando estava aquela discussão que era impossível um computador ganhar de um jogador de xadrez. Ah, do E aí? Kasparov era a Isso. época. Era o Big Blue, né? Não, A IBM fez o foi Deep da Blue. IBM. acho que era o Big Blue mesmo, Acho que era chamava. Big Blue. Alguma coisa Blue. Foi quem ganhou. É. Hoje ninguém mais discute isso, porque com certeza não tem nenhum ser humano Que consiga que ganhar. consiga prever tantas jogadas como um computador consegue prever. Aham. Então ele está antecipando um jogo que você, nos seus neurônios, não tem capacidade. Então a capacidade de processamento é maior. Agora, a capacidade de raciocínio que é a questão. E é essa que está aumentando cada vez mais. Então, para efeito prático, é como se fosse uma pessoa. Para um cidadão comum da rua, que não é um expert em nada, ele vai falar, vai responder, vai falar, vai responder, e ele vai ganhar a argumentação. Olha que interessante, você tá contando algumas coisas, eu tava lembrando. Tem algumas coisas assim que as pessoas colocam, por exemplo, você vai no YouTube num horário de jogo. Tem pessoas que fazem lives com jogos de videogame e um monte de pessoas estão ali assistindo aquela live de jogo de videogame achando que é o jogo de verdade. Você já notou Já esse vi, fenômeno? já vi. As pessoas falam assim, Corinthians e Palmeiras, deixa eu ver no YouTube se tá passando. Tem pessoas que estão assistindo No mínimo, ali. se foi uma delas. Não, e as pessoas colocam ali, Engana. FIFA. Não, mas por eu ter o videogame em casa, mais uma pessoa que não tem conhecimento vai olhar, vai viver aquilo ali e pronto. Vai E torcer. Quantas pessoas... Mas eu queria fazer uma pergunta para você, pastor, referente a esse projeto que vocês possuem dessa reunião de empresários. Por que eu queria perguntar acerca disso? Muitas crenças, até mesmo a visão que o mundo possui dos cristãos, é que eles são seres de terceira categoria, que abdicaram do seu cérebro para viver o cristianismo. E é muito importante falar os cristãos que estão aí com representação na sociedade, porque a base estrutural do mundo tem uma cosmovisão cristã. Oxford, várias universidades, hospitais, o Brasil, tudo tem o cristianismo por trás e tem se perdido isso. E é muito bom ouvir falar de pessoas que estão empenhando, gastando a sua vida para que tenhamos pessoas representativas no governo, na sociedade em si, no mundo empresarial. Então, acho que é muito válido você comentar um pouquinho sobre isso, até para que outras pessoas possam ter interesse. Muito bom. Olha só, uma coisa que poucas pessoas sabem ou nem imaginam, mas a história da humanidade, o desenvolvimento dela, ela está muito, muito ligado com a igreja. E a igreja, ela foi predominante, obviamente, na Europa. Então, se você pensar do século I até o século III, IV, século IV, quando o Constantino torna a igreja legal, o desenvolvimento da maior cidade do mundo era o Império Romano. Tecnologia, uma língua só, uma unidade que produz crescimento, comércio. Então, todas as cidades que as igrejas cresceram eram grandes cidades de comércio. Então, Antioquia era a cidade número 3 do mundo. Era Alexandria, era Roma, Alexandria e Antioquia. Alexandria virou um centro cristão, Antioquia virou um centro cristão, Éfeso virou um centro cristão, Corinto virou um centro cristão. Então, business está muito relacionado com como a igreja cresceu. Se olhar lá, Filipos, ela começa com Lídia, que é vendedora de púrpura. Ela fazia um negócio ali e do negócio dela ela começou a igreja. Quando acaba o Império Romano, a Igreja Católica toma todo o poder, vem a Idade Média. E a Idade Média é uma idade das trevas. Então, tudo que aquilo desenvolveu no Império Romano é uma involução.
Em 100 anos não tinha um rei na Europa que fosse alfabetizado. Porque eles eram os ostrogodos, vândalos, normandos, que tinham invadido, eram bárbaros, que se converteram, mas o conhecimento ficou guardado dentro de mosteiros, em alguns lugares lá que tinham os livros e o latim e tal. Esse conhecimento vem para fora quando começa a surgir o iluminismo e as universidades. Então, toda a universidade europeia é formada a partir de igreja, escola de teologia. Sorbonne foi formada por, os franceses nem sabem disso, mas foram monges irlandeses que fundaram a Sorbonne, assim como toda a Alemanha e a Europa Oriental. Então, o que aconteceu? No final da Idade Média, acaba um processo de cada um por si. E começa de novo a surgir comércio e indústria. Então, vêm as profissões. As profissões, elas nascem das famílias. Então, você tem na Idade Média uma mulher, a mulher virtuosa lá de Provérbios, ela faz tudo. Então, ela vai lá, cuida da ovelhinha, depois ela tosquia, ela pega a lã e faz o fio, ela vai para o tear e daquele fio faz o tecido, e do tecido ela faz a roupa. Toda a linha de produção está dentro dela. Ela pega o leite, bate, faz a manteiga e faz a comida. Então, toda a produção era uma unidade de sobrevivência dentro. De repente, um cara começa a se especializar em fazer pão. Então, o pão dele é o melhor da vila. Todo mundo começa a comprar o pão dele. Só que para comprar o pão tem que trocar por algo. Então, eu vou dar o que eu sou bom e vou pegar o que eu preciso. Aí eu sou um bom pescador, então eu troco o peixe por pão. Aí eu sei fazer sapato, então eu vou trocar sapato por peixe por pão. E a pergunta é, quantos pães valem um sapato? Então você tem que ter uma unidade que junte as duas coisas. Essa unidade é a moeda, que ela dá valor de referência. Então, quando você fala que um sapato custa 500 dinheiros, então agora eu sei que um pão custa 2 dinheiros e um sapato custa 500. Então você tem uma equivalência. E aí começa o sistema financeiro. Olha como isso é legal. O cara que faz pão, em inglês, é o baker. Então, o John Baker é o João Padeiro. O cara que faz sapato é o shoemaker, que no alemão é Schumacher. Então, que virou depois corredor de Fórmula 1. Ele sentava o pé, né? Então, o Miguel Sapateiro é o Michael Schumacher. O cara que pesca é o Fischer. O Joe Fischer é o João Pescador. Então, todos os sobrenomes vêm do que a família faz. Meu Deus. Desculpa, até eu vou sair daqui. Eu já me achava ignorante, agora eu vou me achar menos do que ignorante. Eu não tenho nem o que falar, porque eu só tô ouvindo aqui, porque mas olha o que é legal. Muito conhecimento. Essas relações, isso eu aprendi porque eu estava com o mercado financeiro, recebia todo ano o prefeito de Londres. Uhum. Prefeito, em inglês, é mayor, né? Então, vem o Lord Mayor, que é o senhor prefeitura lá, que é o cara da prefeitura da City de Londres, não da cidade toda, do centrinho londrino, que é a cidade antiga, e que é um cara eleito pelas guilds. As guilds são, em português é guilda, é como se fossem confrarias, que as confrarias eram dos sapateiros, dos pedreiros. O pedreiro é o masonry, que é o maçom. Então a palavra maçonaria em inglês é masonry, que é o que mexe com argamassa, que são os que constroem. E aí você tem os accounts, você tem os lawyers. Então, hoje em Londres, ainda sobram as guilds, que são 130 guilds, que na Idade Média, estou falando de 1400, 1300, eles se reuniam lá em Londres e falaram, vamos escolher um representante da burguesia, dos trabalhadores, dos profissionais, para nos representar diante dos nobres e dos donos da terra, que eram os ricos da época. Então, eles elegem um para a Câmara dos Lords. E esse cara é o Lord Mayor, é o maior dos lords. Então, a palavra prefeito vem de mayor, de ser o maior de todos. E até hoje, o Lord Mayor é eleito assim das guilds. Tem o Guildhall lá na cidade de Londres. Tem a Mansion House, que é a prefeitura, que é um lugar de negócios. Então, negócios está intrínseco no desenvolvimento da sociedade. Onde chega isso aqui no nosso empreendedor? Quando vem a reforma protestante, a reforma diz que você não precisa depender do padre para falar com Deus. Você pode falar diretamente com Deus.
e que isso não custa nada. Você não tem que pagar uma indulgência, que é um contrato que o Papa escrevia dizendo que o fulano de tal, pagando a quantia de tal, tinha direito a tantos anos de perdão. Então, com o poder que Deus lhe dava de comunhão e excomunhão. Isso daí é de 1500, hoje não acontece mais isso, tá, gente? É só tá ilustrando. Só pra... Só a ilustração, o que vocês veem é fora da realidade. Já falaram que se o Lutero vivesse hoje, ele não ia brigar com a Igreja Católica, não. Ele ia brigar com o neopentecostal aqui. Então, o que acontece com isso? Isso é uma coisa que eu estava na Alemanha agora em junho, e eu pensei isso. Toda disrupção de uma startup, tudo que é disruptivo, que a gente está falando de tecnologia aqui, ela tem um objetivo, ela democratiza acesso e ela baixa custo. Então, quando vem um Uber, todo mundo agora pode chamar um táxi no celular. Antigamente, você deve lembrar como é que era chamar, como é que era pegar um táxi. Não, ninguém. Era de rico quem pegava táxi. Era caro e era difícil. Você tinha que ter um ponto, ou então você tinha que ir na rua e ficar lá implorando que um cara parasse. Choveu, desapareceu. Feio não pegava táxi. Se eu parasse na rua, ficasse lá, ficava lá a noite inteira. Então, o que o Airbnb, o Uber, todo mundo fez? Ele disruptou. Ele faz com que o acesso seja democratizado e que o custo baixe. Quem foi o primeiro a fazer isso foi a Reforma Protestante. Porque você criou acesso ao céu a custo zero. Então, o Lutero tem uma frase muito legal. Ele fala que uma mulher ordenhando uma vaca está louvando a Deus tanto quanto um pastor dando um sermão no púlpito. Porque tudo é para Deus. E Tudo Deus é está feito em para... todos os lugares. O que tem feito hoje também, as pessoas estão tentando fazer cada vez mais pastores, em vez de fazermos pessoas que vão servir a Cristo nas suas funções. E Lutero falava muito sobre isso, né? Acabei de me converter, o que eu faço agora? Ele falou assim, o que você faz? Sou sapateiro, então faço o melhor sapato que você puder e venda pelo melhor preço que você puder, de maneira mais justa possível, e você estará glorificando a Deus. E hoje nós queremos montar uma linha de produção achando que as pessoas devem todos estar ali dentro do ambiente eclesiástico e ser chamado para fora. E é isso que o senhor tem feito, né? Aí você chegou no Tela. Então, o empreendedor, ele está resgatando o mandato cultural de Gênesis 1, que fala, crescei, frutificai, multiplicai, dominai, subjugai. E quando a gente fala dominar e subjugar, dá a impressão que nós estamos destruindo o meio ambiente. Mas não, o homem ele é o guardião do jardim. Então ele tem que dominar as aves do céu, os animais do campo, ele tem que dominar a natureza para preservá-la e vai prestar conta dessa mordomia. E isso é empreender. Então, multiplicar faz parte do chamado de Deus. Agora, o que eu aprendi quando eu comecei a estudar a reforma nessa perspectiva? Quando o pensamento cristão permite que você progrida sem achar que isso é anti-religioso... porque também tem a teologia da pobreza, né? Que tem que ser pobreza, pobre, que manter isso, o seu aquilo, status, sim. Que Deus te colocou como camponês, né? Pisa, que tem mais a ver com uma religião hindu, né? Que as castas que estavam ali. Não, mas a Igreja Católica falava isso. Você nasceu plebeu, você tem que morrer plebeu. E você nasceu rei, Deus te colocou rei. O absolutismo dos reis é isso aí, é um direito divino de ser o líder. E o outro nasceu para nunca sair daquela posição, igualzinho às castas. E isso traz pobreza. Quando a igreja protestante quebra esse ritmo, a pessoa começa a pensar, bom, então eu posso prosperar. Então é uma bênção ganhar dinheiro. Aí vem o Max Weber. Então ele vai entender essa ideologia. E aí vem dentro da reforma protestante o Adam Smith. Quando ele escreve A Riqueza para as Nações, ele está falando o que faz prosperidade. É land, labor, capital, entrepreneurship. Então, land é terra. Então, se você tem uma fazenda, ela produz. Se você dobrar o tamanho da fazenda, dobrou a produção. Então, quanto mais terra, mais produtividade. Se você tem labor, é trabalho. Então, capital humano. Você bota um monte de funcionário, aumenta a produtividade. Se você tem capital, é dinheiro. Injetou mais dinheiro, aumenta a produtividade. E se você tem entrepreneurship, que é o empreendedorismo, é a capacidade de você organizar aquilo de uma forma mais produtiva. E isso fez a Revolução Industrial. Isso fez o mundo arrancar, e a Inglaterra, a Alemanha e todos os países protestantes explodiram de crescimento,
enquanto os países católicos estavam lá presos no mercantilismo espanhol, português e italiano. Depois disso, agora que é o legal, e foi o Elaya que falou isso a primeira vez, eu falei, cara, esse cara chegou lá. Quando você tem a tecnologia da internet, o que era terra, agora é terra virtual. Então você não precisa ter mais uma loja de McDonald's para vender mais hambúrguer. Agora você faz o iFood. E aí a produtividade da venda é uma terra virtual que extravasa o crescimento. Quando você tem a inteligência artificial, você está contratando um empregado que não dorme. Sim. Então você colocou mais labor com custo zero ou com custo muito inferior. O Marcel programa com inteligência artificial. Quanto você ganhou? 30%, 40%? 30%. Esse app de AI, 30% foi a própria inteligência artificial que criou ele. Então, já tem uma produtividade aumentando. Um programador júnior, a inteligência artificial substitui totalmente. No final, a gente começa a ganhar vida, porque tempo é vida, né? Daí você começa a ganhar Sobrou tempo. tempo. Mas a questão é, e como que eu estou usando também meu tempo? E a revolução que falta é a revolução do capital. A revolução do capital é a moeda digital, que está chegando aqui na cripto. É o que você tem falado. É onde eu estou lá. Sim. Então você vê, nós estamos debaixo de um momento de transição em que a produtividade vai explodir. E essa hora o Brasil pode ser o país que vai sair de ser apenas o exportador de matéria-prima para ser um exportador de tecnologia. Que foi o que a Coreia fez há 50 anos atrás e o que a China fez há 25 anos atrás. Em 1994, que dá 30, né? 1994, o PIB do Brasil era maior que o da China. Quando eu vi essa estatística... Eu não sabia disso. Eu vi um vídeo dos PIBs crescendo ao longo da história, né? Em 94, quando o Brasil foi campeão e o Ayrton Senna morreu... Início do Plano Real também. E o Plano Real, a nossa economia era maior que a economia da China. Então, nesses 30 anos, a China explodiu. E agora nós temos condições de explodir também. Então, nós estamos diante de uma oportunidade única. Agora, o Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, ele tinha essa frase: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, nós estamos diante de uma oportunidade. Mas o senhor não tem perdido a oportunidade, tem dado os bons frutos. A gente poderia ficar falando aqui sobre muitas coisas de inteligência artificial, né? E o que vai ser e como as pessoas também podem ser substituídas ou não. Mas enfim, vamos deixar para um próximo episódio para falar só sobre isso. Episódio. Eu ficaria aqui 10 horas ouvindo. Eu também. Tudo isso, tem muitas muito dúvidas, conhecimento, é muita coisa, muito assunto. Mas foi maravilhoso. Muito conhecimento. Eu queria sugerir para vocês que estão ouvindo aí, o aplicativo Bíblia JFA. Você vê, esse nome aí nasceu porque a gente não estava pensando em nada comercial. JFA, João Ferreira de Almeida, que foi o português que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa pela primeira vez. Esse aplicativo, se você entrar nele e utilizar o plano de leitura, se você fizer tudo que a gente conversou aqui, a sua vida espiritual vai mudar. E mudando a sua vida espiritual, você vai se reposicionar diante da sociedade. É a maior coisa que você pode fazer na sua vida, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia altera o seu estado diante dos homens. Você passa de um homem natural, que não compreende as coisas de Deus, para um homem espiritual, que discerne bem todas as coisas. Amém. E por ninguém é discernido. Então, se você quer um conselho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Foi isso que fez os Estados Unidos se tornar o primeiro país do mundo. Uma geração de cristãos leitores da Bíblia. E agora chegou a nossa oportunidade. E para o mundo, né, Marcel? Agora, daqui... Tem vários países aí que a gente precisa atingir também e chegar, né? Tem algumas barreiras virtuais que a gente não consegue chegar também. Mas eu tenho certeza que tem edificado a vida de muita gente. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade, né, de ler, de ser direcionada pelo Senhor. Amém. Foi muito bom, né, amor? Foi muito bom. Eu tenho milhares de perguntas aqui, eu vou ter que mandar pelo WhatsApp depois. Mas verdade. A última barreira, né, foi rompida. A última barreira que creio de comunicação é a tecnologia virtual mesmo, né? Não dá para supor outra a não ser os neurotransmissores, que daí
também é já pensar. Vai saber o que vai acontecer. Vai saber o que vai acontecer, né? Telepatia. Telepatia. O Facebook já tá andando lá, né? É o chip do Elon Musk. Não, Meu mas Deus, depois o algumas Marcelo coisas vai ter que tem, nos não. contar Então, o que vai acontecer. E tem coisas acontecendo, né? Estão fazendo teste, pessoas movendo por Sim. intermédio de transmissão, não sei nem utilizar o termo, qual que é, não é neural, né? Mas É o chip neural dele. Enfim, imagina colocar a Bíblia download. Esse é um outro podcast aqui. Meu Deus. É a Matrix aí. Não, Nossa, fiquei chocado com pensando. tudo. Tem os presentes, amor? Tem os presentes. Olha, Ó, tem essa Romanos eu 12, tava 2, hein? esperando aqui. Olha, eu já até esqueci que eu tinha os presentes, gente. Eu tô... Agora até organizar tudo. Até O caminho de casa vai ser aquelas perguntas. A gente sempre vai pra casa conversando. Ó, Agora até digerir, ruminar tudo. Olha que legal. Isso aqui é Bombom Garoto. Vitória, Vila Velha, Espírito Santo, meu pai. Meu pai conquistou minha mãe, levando ela para a fábrica do Bombom Garoto. obrigado. Que legal, gostei, uma canequinha. Ó. Já vai lá também, lá no Já dá pra podcast levar lá pra também, esposa e também. fala assim, olha aqui, ó, da mesma forma que meu pai conquistou. Querida, aqui é uma serenata de amor pra você. Maravilha. Gostei. Obrigado. A gente termina sempre com 5 palavras, né? Nós cremos justamente que essas palavras são a base das nossas vidas, como você já mencionou acerca do princípio básico da sola escritura, né? Nós utilizamos essas 5 palavras para que possa haver uma devolutiva de vocês. Então, eu vou falar uma palavra e você responde com uma frase, com alguns sentidos, com Uma palavra. com um pensamento. Então, os dois podem responder, os dois vão responder, né, para ficar marcado isso daqui, registrado para a eternidade. Então, que vocês possam responder da melhor forma possível, como vocês preferirem. A primeira palavra é justamente escritura. Escritura. A minha coração. É, isso que eu pensei. A escritura é uma mensagem escrita em algum lugar, né? Então, onde ela foi escrita? As tábuas de pedra vão para as tábuas de carne, né? Que a escritura esteja escrita no seu coração e não no seu livro. Segunda palavra, graça. Graça. Você tá nos 5 solas mesmo, né? Já sei a próxima. Graça. Graça é aquilo que você não pode, mas recebe, né? Então, pela graça, você pode ser o cabeça. Pela graça, você pode ser o dono. Pela graça, você pode construir coisas que jamais seria a sua condição. Então, a graça te mantém dentro do propósito de Deus. E quando eu descobri o poder da graça, eu descobri o meu propósito. Eu não mereço, mas ainda bem que existe a graça. Terceira palavra, fé. Fé. Essa palavra, para mim, tá o versículo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Minha mãe é professora de português. Ela me explicou o que era um aposto explicativo. Nossa. Entre vírgulas. Então, o que é dom de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é o dom de Deus, porque a graça é o dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça se aplica a nós através da fé. Então, se eu não tenho fé, a graça que existe não me afeta. A fé é a minha escada para chegar na graça. Para mim, a luta diária é a espada com a fé. Tem que ter todo dia a fé. Quarta palavra, Cristo. Cristo é a revelação do mistério de Deus escondido pelos séculos dos séculos. Então, Cristo é a expressão do amor de Deus que não permitiu que o homem caído permanecesse caído, mas que trouxe a restauração. Então, por Cristo, nós somos salvos. Salvação. Como? Depois de falar tudo isso, você só tem que... Salvação. A gente tem que dizer amém. Deixa ele falar primeiro a última aqui. A quinta pode falar. palavra, Deus. Agora, Não, vai lá, Paulo. Só seguir Eu o só relator, resumo, né? eu Só resumo. seguir o relator. Seguir o Você só Eu assina. sou prático. Você só assina embaixo. Deus, olha, essa foi complicada, né? A Bíblia fala que Deus é amor, né? Eu já pensei muito por que essa é a definição de Deus, né?
porque força, energia, controle, todo-poderoso, mas o que realmente define Deus, a essência de Deus é o amor. Então, Deus tem o poder de nos amar a tal ponto que nós consigamos também amar a Ele. Então, Deus é o que me faz amar. Isso aí, amém. Amém. Olha, gente, que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas. Nós temos aqui hoje 2 mentes poderosas. Isso, que a gente só escutou um pouquinho, né? Fica mais tempo ainda. 2 mentes poderosas que o Senhor permitiu que vocês tivessem e que o Senhor continue usando vocês poderosamente para abençoar outras pessoas. Amém. É isso que eu desejo. Eu escutei muito nesse podcast, falei muito pouco, porque realmente é muito conhecimento e eu vejo que eu não sei nada. Nossa, eu saio daqui mais... Eu vejo que eu não sei nada, mas que muito o Senhor tem para capacitar os seus para que outras pessoas sejam alcançadas. E que outras pessoas sejam alcançadas através de vocês. Amém. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem vindo até aqui, por tantas coisas que o Senhor tem feito através de vocês e que esse aplicativo, que a vida de vocês possa ser instrumento para alcançar a vida de tantas pessoas. E obrigado pelo que vocês têm feito pelo reino, né? Pelo corpo, porque é difícil levar uma vida de doação, né? De entrega. Como o Paulo falou, eu sou 10, tenho que entregar um pouquinho em cada empresa para que as coisas aconteçam, mas é isso, né? O pouco nas mãos de Deus, ele faz muito. Às vezes a gente acha, um ateu tá aí evangelizando mais do que... Ex-ateu. Ex-ateu, né? Mas o cristão era considerado ateu, né? O cristão foi chamado de ateu durante um bom tempo, porque não criam nos outros deuses. Esse fato de nos curvarmos diante de um único Deus soberano, isso daí até hoje as pessoas não compreendem. Eu agradeço de conhecer pessoas que vivem esse propósito e a gente termina sempre com uma oração. E eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de receber a oração do pastor Paulo aqui para que terminemos com eu quero agradecer também essa oportunidade. Eu sempre ouvi, já assisti vários podcasts aqui. Quando eu conheci, quase um ano atrás, como é que era a produção disso, veio esse convite muito bom. E também dizer que uma pessoa que me inspira é o Marcel. Então, eu fico sempre grato a Deus de ver o que ele fez na vida dele, né? Com o coração, com a disposição, com a abertura para fazer coisas, né? Tomar decisões difíceis. Depois que o resultado vem, é fácil. Agora, você abrir mão do que é certo para pegar uma coisa incerta porque Deus está mostrando... Isso aí, então, é uma inspiração andar junto com o Marcel aí. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vou orar para que o Criador use na sua vida essa capacidade de criação. E você não seja uma cauda, seja uma cabeça. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por estarmos juntos, por sermos corpo e por entendermos que aqui nesse momento, neste lugar, nos completamos. O teu evangelho é o ambiente onde a soma produz perfeição. Eu não sou perfeito, mas nós somos perfeitos. E que essa perfeição se espalhe pelo reino. E que o Brasil tenha essa oportunidade de se aperfeiçoar à medida em que o cristianismo e o evangelho crescem nessa terra. Que este podcast, que essa atitude, que esse negócio aqui possibilite a expansão do teu reino. Que ele venha e que a sua vontade seja feita. Abençoamos a cada um dos que produzem, abençoamos a cada um dos que ouvem, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Não esquece de compartilhar. Compartilhe muito esse episódio, porque tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Deixe seu comentário aqui embaixo, siga o canal e eu desejo que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Beijo!